Disciplina e amor. Disciplina com amor, segundo o Evangelho, nos ilumina o caminho para a paz e o fortalecimento íntimo. Tanto nós precisamos nesse mundo de disciplina e de amor uns para com os outros, que precisamos refletir na grandeza dessas informações, refletir na grandeza desse sentimento, que possamos cativar cada vez mais em nosso coração as bases do amor, da fraternidade e da paz. Sábia advertência. Cristãos, olhai, vigiai e orai. Então, é importante que nós saibamos tomar as atitudes compatíveis e coerentes em cada momento da nossa existência. Há momentos que nós temos que olhar, todos os momentos nós teremos que vigiar e, acima de tudo, orarmos. Tudo, então, nós temos que saber discernir, temos que ter a prudência de olhar, vigiar e orar. E a doutrina espírita vem trazendo para nós um complemento dessa frase. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, se eu olho para algum estudo, para alguma situação que me deixa em dúvida, eu tenho que procurar conversar com alguém que esteja com mais tranquilidade, com mais conhecimento naquela área do que eu, com mais experiência. Então, nós temos que saber conversar, dialogar, para não tomarmos atitudes precipitadas e muito menos criar problemas para nós mesmos. Então precisamos saber amar uns aos outros, porque quem ama se instrui, quem ama se ajuda, quem ama se apoia, quem ama se protege. E, diante disso, a gente procurar sempre nos instruir para melhor servirmos a causa do bem. Aqui está o nosso site, Kardec, Espiritismo e Atualidades. Você vai encontrar nesse site, aí vai estar lá o link palestras, tem o link mensagens, tem o link o livro dos médiuns e tantos outros para que você estude, para que você enriqueça seus conhecimentos. E para facilitar o culto do Evangelho no lar, principalmente para quem o faz sozinho, temos o estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que já estamos quase terminando. Fé, transformação e caridade. É um momento que nós temos que procurar entender que precisamos ter fé. Mas, tendo fé, nós teremos que nos transformar. E a ferramenta da nossa transformação é a caridade. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. É importante entendermos que para entrarmos no reino dos céus é necessário que façamos a vontade do Pai. É necessário que tomemos as atitudes compatíveis e coerentes com as nossas necessidades evolutivas, com as nossas necessidades de nos aperfeiçoarmos. Portanto, tenhamos em mente, tenhamos no coração a nossa necessidade de tomarmos as melhores atitudes para melhor servirmos a causa do bem, mas fazendo a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que saibamos fazer o bem, que saibamos trabalhar pela caridade. Conforme está em Mateus, capítulo 25, do 20 até o final, quando Jesus fala que o Filho do Homem virá no reino de sua glória, unindo diante de si todas as nações, e separará os bodes das ovelhas. E as ovelhas são exatamente aqueles que trabalharam no bem, e os bodes são aqueles que não estão nem aí. Então vamos refletir nessa grandeza de Deus, nessas informações sublimes que a doutrina espírita nos proporciona para refletirmos em como podemos agir para estarmos melhores no mundo espiritual. O amor seja não fugidio. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns dos outros. Romanos capítulo 12, 9 a 10. Precisamos aprender a colocar o amor em nossas ações o tempo todo. E qual a forma de aborrecer o mal? Fazendo o bem, trabalhando pelo bem e esquecendo das ações do mal. Não olhe para elas. Elas se caem por si mesmas. Se nós aprendêssemos a nos unir em prol do bem, em oração, apenas em oração, nós mudaríamos muito nessa vida. Mas na grande maioria das vezes, nós vamos pensar no bem, mas do meu ponto de vista, do seu ponto de vista, do ponto de vista dele, dela e assim por diante. Esquecendo-nos que nós temos que olhar para o ponto de vista da justiça, o ponto de vista de Deus.
E muitas das vezes a justiça que nos oferecem aos olhos, a justiça dos homens nos oferece aos olhos, é uma justiça com tendências, com outros olhos, senão aquele da verdade, que deve apurar a verdade e vivenciar somente a verdade. Porque os homens são falhos, eles têm tendências, eles têm manias, eles têm hábitos. E têm também desejos, vontades que trazem para nós determinadas dificuldades. Para podermos fazer prevalecer o sentimento de amor e de paz, precisamos então ter conosco a ideia principal e central da caminhada que precisamos empreender. Como agirmos, como edificarmos, como nos fortalecer na prática do bem. Para isso, precisamos estudar o Evangelho. E no Evangelho segundo o Espiritismo nos traz as bases de o que devemos fazer, como devemos agir e como devemos compreender a nós mesmos, aqueles que convivem conosco e o universo. No Livro dos Médiuns nos mostra as interações das mentes, os perigos, os cuidados, as vigilâncias, para que a gente não caia nas armadilhas que as trevas possam colocar no nosso caminho. Estudar essas obras básicas é uma forma de aborrecer o mal. Porque aí você já não vai ser pego em determinadas armadilhas, em determinadas situações, que muitas das vezes ficaríamos presos se não soubéssemos agir de forma compatível e condizente com as nossas necessidades evolutivas. Ter um amor fraterno, sabermos auxiliarmos-nos mutuamente, para que todos nós tenhamos a oportunidade de crescermos espiritualmente, nos aproximando do Pai e procurando fazer todo o bem possível para engrandecimento nosso, para o fortalecimento e, principalmente, para estabelecermos as metas evolutivas que nos conduzem ao Pai. E por ele, o Cristo, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Crer em Deus, pelos ensinamentos que Jesus trouxe para nós, mostrando a misericórdia do Pai, mostrando-nos que devemos ser mais fiéis a Deus, mostrando-nos que devemos procurar trabalhar o nosso íntimo para realizações sublimes que devem empreender a nossa jornada evolutiva. Toda essa caminhada que nós ora empreendemos é necessário para construirmos a paz, a harmonia e a fraternidade. Sabendo fazer isso, estaremos construindo o nosso caminho íntimo com força, com paz e com fraternidade. E como eu não citei a fonte lá na frente, o olhai, vigiai e orai está em Marcos, capítulo 13, versículo 33. É importante que a gente entenda e ache as referências, porque lá acharemos mais dados para quem gosta de ir lá pesquisar, para grandes reflexões. Purificando a vossa alma na obediência à verdade para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 22 a 23. É de suma importância procurarmos entender o quanto devemos procurar valorizar as palavras divinas. E os ensinamentos sagrados trazem sempre para nós os pontos principais da reflexão que devemos empreender na nossa existência. Trazendo aqui para nós essa palavra de Pedro, ele mostra que nós devemos ter uns para com os outros o amor, mas o amor segundo a vontade do Pai, o amor segundo a vontade de Deus. O amor que edifica, o amor que constrói, o amor que fortalece os nossos sentimentos. É por isso que nós todos temos que procurar saber cultivar, cativar e nos fortalecermos uns aos outros, respeitando-nos, iluminando-nos, porque isso é amor com disciplina, ou disciplina com amor. Tendo o coração puro, sem criar aqueles ranços que às vezes as pessoas criam em suas amizades, e às vezes amizades de anos se perdem, se destroem porque as pessoas não querem ou não aprendem, não esquecem-se do respeito. Por isso nós devemos ter essa semente do Evangelho de forma incorruptível no nosso coração. Essa semente do Evangelho que vem nos fortalecer, essa semente do Evangelho que vem falar mais alto aos nossos corações. Trabalhemos, pois,
fortalecendo-nos, iluminando-nos, para que o amanhã de paz e luz e fraternidade resplandeça sempre em nossos caminhos, em nossas vidas. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem. Fazei bem o que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que estais nos céus. A primeira frase é muito fácil de ser seguida, muito fácil de se fazer, porque amar os amigos e aborrecer os inimigos, a maioria das pessoas querem fazer. E muitas das vezes a pessoa nem é inimigo, ele tem apenas antipatia e ele quer provocar, ele quer criar meios de criar tormentos, de criar aborrecimentos, de trazer para si mesmo sofrimento. E o convite do Cristo é exatamente de nós procurarmos ter uns pelos outros ardente amor. Termos uns pelos outros sentimento de harmonia, de paz e de fraternidade. Aprendermos a conviver uns com os outros, trabalhando pelo bem, edificando o bem na construção do nosso futuro, na edificação de um mundo melhor para todos nós. E é por isso que, com o coração voltado às grandes lições que a vida nos oferece, e acima de tudo procurando observar sempre o Evangelho, deveremos procurar saber respeitar a todos indistintamente. Sejam nossos amigos, sejam nossos inimigos, aquelas pessoas pelas quais simpatizamos ou aquelas pessoas pelas quais antipatizamos. Mas que estejamos todos com o coração livre das peias do ódio, da vingança, do ressentimento. E já na segunda frase, as coisas ficam mais complexas. Que Jesus lança para nós um grande desafio. Que saibamos ter amor até pelos inimigos. Que cativemos esse sentimento de amor por eles. Aí, bendizei o que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Porque só assim seremos filhos do nosso Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, nós temos que começar a fazer uma grande reflexão sobre a nossa postura aqui na Terra. Nós estamos agindo segundo os benefícios do Pai? Nós estamos caminhando segundo as benesses do Pai? Nós estamos caminhando, construindo a paz e a harmonia em nossos corações? Precisamos, pois, saber observar a nós mesmos. Precisamos, pois, procurar entender como nós temos caminhado, como que nós temos, que tipo de atitude nós temos tomado para edificarmos verdadeiramente o bem onde quer que estejamos. Aprendamos a trabalhar por esse bem, aprendamos a construir esse bem e o bem estará nos fortalecendo, nos orientando os caminhos, nos dando as bases importantes do processo evolutivo de caminharmos, de aprendermos a jornada que nos leva ao Pai. Portanto, sejamos aqueles que trabalham, que edificam no bem, pelo bem e com o bem. Que as portas do amor estejam sempre brilhando para nós, dando-nos as oportunidades de construirmos, em nosso mundo íntimo, a fortaleza interior que nos vai conduzir ao regaço do Pai. E para isso, aprendamos a amar. Aí você vai dizer assim, mas amar os inimigos? Nem pensar. Tudo bem. Nesta vida você não vai dar conta de amar. Mas aprenda a odiar menos. Aprenda a se desligar dele. Porque se você continuar com os sentimentos de ódio, de rancor, de maldição, em encarnação vindoura, vocês estarão tão mais próximos quanto mais intenso seja o sentimento de antagonismo. Entre pai e filho, entre mãe e filha, entre primos, aí já está assim, convive de longe. Mas vocês já perdoaram o suficiente para conviverem ali e quebrarem o restinho do ranço. A gente vai aprendendo. É uma grande luta de aperfeiçoamento que nós empreendemos para a nossa existência, para a nossa própria vida. E depende simplesmente de nós. Procurarmos agir com sabedoria, com responsabilidade, com prudência, porque as leis divinas são leis estabelecidas para que sejam cumpridas. Cada momento da nossa existência ela é cumprida de uma forma, até que em um dado momento a justiça aponta o dedo para nós, a justiça divina, e diga:
pague. E não queiramos estar de mãos vazias nesse momento, porque é o momento que nós teremos que nos purificar com a nossa consciência para nos aprimorarmos e nos aperfeiçoarmos, aproximando-nos mais da misericórdia divina, das mensagens que o Pai traz para nós. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E aí nós temos que prestar atenção que Deus não escolhe a quem vai fazer o sol nascer. O sol nasce para todos nós. Seja justo, sejamos injustos, sejamos bons, sejamos maus, o sol vem para nós. Assim também a chuva vem para todos aqueles que estão dentro do planeta Terra. Na sua área de ação, a chuva passa para todos que ali estão presentes. Então, nesse momento, deu a reflexão maior. E a gente só pode amar aqueles que nos amam? Se a gente for só amar aqueles que nos amam, também os pagãos, os publicanos fazem o mesmo. Para sermos verdadeiramente cristãos, temos que aprender a amar indistintamente esses nossos irmãos que estão em dificuldade. Trabalhemos, pois, meus irmãos, para colocarmos em prática esses ensinamentos e aprendermos a amar, respeitar e vivenciar naturalmente os ensinamentos sagrados. Porque a misericórdia divina assim o quer. Porque a misericórdia divina espera que cada um de nós purifique-se, limpando o coração de todo ressentimento. E que saibamos, então, caminhar e convivermos uns com os outros, de forma pacífica e amiga. Porque a misericórdia divina quer e espera que saibamos amar a todos indistintamente, sem nenhum ressentimento. E voltando para os teus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem por uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Estarmos reencarnados é colocar um limite para a nossa expressão espiritual. Estarmos reencarnados é colocar um limite para as nossas formas de nos conduzir perante a vida. Estarmos encarnados é a oportunidade sagrada que nós temos de refletirmos a grandeza divina, de procurarmos entender, de procurarmos saber viver, de procurarmos compreender a misericórdia do Pai e colocar em prática os ensinamentos sagrados que a justiça divina traz para todos nós. Portanto, vigiemo-nos para que, diante das tentações naturais de um espírito reencarnado, nós tenhamos a força espiritual de saber vigiar, orar e nos defender. E lembrando que Jesus pede aos apóstolos que vigiassem com ele. E naquele momento de amargor, quando ele sobe ao monte para fazer suas orações, os apóstolos ficam adormecidos. E Jesus vai, faz as orações e volta e fala de novo com eles. Nem por uma hora pudesse vigiar comigo? Por quantos minutos você consegue vigiar com o Cristo? Com quantos minutos você consegue estar em sintonia com as forças do bem? Em quantos minutos você consegue vivenciar as leis de amor plenamente na sua vida? Fazendo essas reflexões, nós vamos procurar encontrar momentos e oportunidades de nos fazermos melhores. Momentos e oportunidades de nos fazerem filhos de Deus. De nos fazermos trabalhadores operosos da seara cristã. Observemos, pois, como temos agido e quais ações temos tomado, para que possamos, então, sermos fiéis servidores do Pai. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Imagine a angústia daqueles apóstolos
quando já percebiam que alguma coisa estava errada, quando já percebiam que a situação não estava muito boa para aquele momento que eles estavam vivenciando. E aquele momento seria o testemunho máximo do Cristo. Jesus, já prevendo toda a situação, ele se recolhe em oração e pede ao Pai força e resignação. E deixa claro para nós: se temos que beber do cálice, então dai-me força para que eu consiga seguir a vontade do Pai. E aí, quando ele volta dessa pequena oração, seus discípulos também estavam já dormindo novamente. Estavam adormecidos. E nós estamos o tempo todo adormecidos para os perigos que nos rondam, para as possibilidades que são oferecidas para nós. E essa é mais complexa. Porque essa oportunidade está nos sendo oferecida, nós devemos procurar realizar, devemos procurar fazer o melhor possível que estiver em nossas mãos. E Jesus, mostrando a grande disciplina que ele tinha perante as leis de Deus, perante as leis do Pai, ele deixa para nós gravado essa mensagem sublime. Se é da sua vontade, Pai, que eu beba do cálice. E acima de tudo, faça-se a tua vontade. Por isso, nós precisamos estar cada vez mais unidos, cultivando e cativando o sentimento de amor, o sentimento de paz, os sentimentos de fraternidade, para colocarmos em prática no nosso dia a dia as bases sagradas do amor que impulsionam, que nos eleva e que nos fortalece perante as leis de Deus. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana, os erros que nele se enraizam. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamamos, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade, o Espírito de verdade. Este parágrafo resume muito bem tudo aquilo que queremos falar sobre a disciplina e amor. Dentro dos templos religiosos, nós temos que procurar cativar em nosso coração o sentimento de disciplina, o sentimento de amor, o sentimento de fraternidade. É em nosso coração que devemos procurar colocar os melhores sentimentos. Porque nós precisamos aprender a conviver uns com os outros. Nós precisamos aprender a conviver com o meio ambiente. Nós precisamos aprender a conviver com o mundo exterior nas mais amplas gamas de possibilidades. Treinar os bons sentimentos. Treinar os sentimentos de amor e os sentimentos de paz. Treinar, valorizar a vida. Treinar, edificar em nossos corações as bases sagradas que nos impulsionam, que nos elevam e que nos fortalecem. Portanto, temos que fazer algumas considerações importantes para sabermos se estamos realmente caminhando ou não dentro dos preceitos cristãos. A caridade dentro do movimento espírita deve ser vivida com máxima intensidade, pois a vivência dela é o que vai fazer o grande diferencial de nossas vidas nos futuros que nos esperam e ao longo desta vida que estamos vivenciando. Trabalhar a caridade, trabalhar o sentimento de harmonia, trabalhar o sentimento de paz, trabalhar na edificação do nosso coração, trabalhar na construção do nosso íntimo para nos fortalecermos, para crescermos e principalmente para estarmos sempre dispostos a fazer o melhor. Estudar o Evangelho, estudar o Livro dos Espíritos, estudar o Livro dos Médiuns, estudar o Céu e o Inferno, estudar a Gênese, as bases da doutrina, para que a gente tenha em nosso íntimo um sedimento de informações importantes para que os Espíritos nos intuam e nos impulsione para o trabalho regenerador. E é também de grande importância que saibamos trabalhar na seara da caridade, nas várias possibilidades que a vida nos oferece, para construirmos, para edificarmos e para criarmos as bases sagradas que o Evangelho espera que cada um de nós façamos a nossa parte.
E dá a qualquer que te pedir, e o que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. Entender a proposta do Cristo é sublime. Entender a proposta da vida é divino. Sabermos trabalhar construindo o nosso mundo íntimo, de forma que saibamos sempre que devemos saber sempre oferecer aos nossos irmãos aquilo que se faz necessário. É também importante saber fazer uns pelos outros aquilo que gostaríamos que fizessem para conosco. E também aprendermos a amar uns aos outros, indistintamente. Porque os pecadores também amam aqueles que vivem dentro dos seus nichos de ideias, de objetivos, de interesses. E nós cristãos que temos um interesse superior, que é o interesse de divulgar o bem, de praticar o bem, de fazer a caridade, devemos colocar em nosso coração esse sentimento no mais alto nível. Procurar colocar em nosso coração esse sentimento para fazer prevalecer, ao longo da nossa existência, as bases sagradas do amor, da paz e da fraternidade. Saibamos, pois, construir intimamente a nossa caminhada. Sabemos, pois, construir intimamente os nossos sentimentos, fazendo prevalecer os ideais cristãos, fazendo prevalecer os ideais de amor, de fraternidade e de paz. Porque o convite divino que está no Evangelho é esse, que nos amemos mutuamente. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Se alguém te oferece um bolo, você vai oferecer um bolo também a ele, que recompensa tereis? Você só está retribuindo alguma coisa que alguém te fez? Louvável, sim. Você já entende a noção de reciprocidade. Mas Jesus espera de nós algo mais. Que saibamos oferecer àqueles que menos têm. Que saibamos oferecer àqueles que nada têm a nos oferecer. Saibamos oferecer àqueles que sofrem, choram, porque ainda não aprenderam a amar, não aprenderam a respeitar, não aprenderam a construir a verdadeira paz que deve existir em cada coração. Portanto, trabalhemos no sentimento de amor, vivenciemos esse amor na sua expressão máxima, para que possamos, todos nós, estarmos sempre dispostos a construir, amar e perdoar, para edificar as forças do bem em nossa caminhada, em nossa vida, ao longo da nossa existência. Também os pecadores fazem o mesmo. Aquelas pessoas que seguem por caminhos tortuosos, eles também se ajudam mutuamente. Eles também se trabalham para se beneficiarem mutuamente. E sem emprestardes àquele a quem esperais tomar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto, e às vezes até um tanto a mais. Mas nós temos que saber que precisamos de nos auxiliar, que precisamos de nos ajudar, de colaborarmos uns com os outros para a edificação do bem, para a edificação da paz, para a edificação do amor. Saibamos construir, saibamos vivenciar os ensinamentos cristãos. Saibamos auxiliar os nossos irmãos. Porque auxiliando ao outro estaremos beneficiando a nós mesmos para o dia da prestação de conta da nossa consciência. Jesus, o Mestre sublime do amor, nos dá a oportunidade de crescermos, de observarmos e de procurarmos construir a paz, a harmonia e a verdadeira fraternidade que deve existir em nossos corações. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Logicamente que no mundo que a gente vive, cheio de pessoas dispostas a tomar certas atitudes para prejudicar uns aos outros, nós não podemos ficar invigilantes sobre o que emprestar e a quem emprestar. Mas sabemos que sempre teremos aqueles que precisamos emprestar, sabemos que não vamos receber. Sempre tem aqueles que nós vamos fazer o bem
e ele não vai entender a força do bem. Mas o problema é deles. Nós não podemos deixar-nos levar pelas forças do mal e cairmos nas tentações e nos movimentos negativos que a vida às vezes coloca ao nosso caminho. Portanto, trabalhemos pelo nosso aprimoramento, pelo nosso aperfeiçoamento, porque nosso caminho é sermos perfeitos como o Pai, e o Pai é misericordioso para com todos, para com os bons, para com os maus, e Ele nos induz e nos impulsiona para as realizações sublimes do amor infinito, que deve brilhar em todos os nossos corações. E aqui eu coloco uma frase que eu aprendi lá nos inícios do estudo da mediunidade, da doutrina espírita, quando conversando com um colega e ele me falou uma série de fatos sobre a mediunidade que eu ainda não havia pensado àquele respeito, mas entendi bem a mensagem. Aprendi que médium com melindres é médium sob má influência e, por conseguinte, em situação delicada. E o Livro dos Médiuns confirma essa verdade. Então, quando alguém vem nos trazer as oportunidades de nos informar, quando alguém vem nos trazer as informações de que devemos agir, de como devemos fazer, tenhamos em mente a oportunidade e as ações que devemos fazer para construir, para edificar, para nos fortalecer. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Esses são sublimes convites que Jesus nos faz. O Evangelho nos traz essas sublimes mensagens, para que nós saibamos nos entender, nos respeitar, nos ajudar, para edificar e construir um futuro melhor para todos nós. Visitem o nosso site. Lá você vai encontrar vários links para que você estude um pouco mais, para que você aprimore seus conhecimentos. E aí nós vamos deixando a nossa contribuição. Muita paz, que Jesus os abençoe, vos ilumine e que todos nós possamos saber viver em paz, com a paz, criando sempre o sentimento de harmonia e de paz em nossa caminhada. Por isso, deixe seu like, pedimos a vocês, deixe seu like, inscreva no nosso canal. Ajude-nos a divulgar essas obras que nós temos estudado, compartilhando com seus amigos, com seus familiares, impulsionando as nossas visualizações e nosso ciclo de amizades virtuais. Muita paz, que Jesus ilumine, fortaleçam, para que todos nós possamos trilhar os caminhos redentores que a vida nos oferece, hoje e sempre.